Fala aí, povo de Deus! Deixa eu falar um pouquinho sobre experiência. Antes de tudo, não esquece, tá? Entra lá no meu canal, inscreva-se, dá um joinha, deixe seu comentário, não esquece isso aí não, tá? Mas deixa eu falar uma coisa pra você, eu quero falar sobre experiências, porque esse período, esse tempo aí, né, de quarentenas, tudo, a igreja tem vivido momentos nunca vivido em nossa geração antes, né? A gente tem vivido momentos diferentes, porque quando que nós conseguimos lembrar, nem na minha geração, nem essa geração, né, consegue lembrar de tempo onde que nós tivemos que fechar nossos templos e fazer culto pela internet, e até ceia, praticando ceia pela internet. Então são momentos que está se adquirindo algumas experiências jamais pensada antes. A minha preocupação é o que vai gerar essas experiências. Sabe, o homem pode tirar muita coisa de você. Sabe, o homem pode tirar a sua situação financeira, pode tirar carros, pode tirar muita coisa. Mas ele nunca vai tirar a experiência que você viveu. E a experiência, ela vai ser determinante naquilo que você almeja. Ela pode tirar as suas perspectivas, como ela pode introduzir uma nova perspectiva. Deixa eu falar de alguém com experiências para você. Lá no livro de Marcos, capítulo 10, a Bíblia fala sobre o cego Bartimeu, que a gente conhece muito, né? Todo mundo já ouviu falar, né? Tem muitas músicas sobre Bartimeu, então vai ficar fácil a gente estar falando sobre ele. Bartimeu era um homem cego que quando ele veio, a Bíblia diz que ele estava sentado à beira do caminho. Jesus ele vinha saindo de Jericó e diz que sentado à beira do caminho, ou junto ao caminho, estava um cego sentado lá, né, com sua capinha, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quem não conhece, teve tantas músicas com relação a isso, né? E o pessoal, o povo, olha, fica quieto, deixa o mestre, olha, ele não vai te escutar, olha, começa a tentar parar ele. E cada vez que repreendiam, eu falava mais alto: Jesus, filho de Davi! Mais convicção ele falava, até que Jesus, ele para e manda chamar. Manda chamar lá o cego. Então Bartimeu, a Bíblia diz que ele se levanta e num salto ele joga a capa para trás e vai em direção a Jesus. E Jesus pergunta: o que você quer que eu faça por você? Ele que torne a ver. Tem uma versão que fala assim: e imediatamente foi restituída a sua visão. Sabe, eu quero me apegar um pouquinho nessa versão, porque dá a entender que ele não nasceu cego. Ele não era cego de nascença, ou seja, ele enxergava, ele perdeu a visão e a visão foi restituída a Bartimeu. Então, existe uma história por trás de Bartimeu, uma história que a Bíblia não conta, mas nós podemos buscar alguns historiadores, como Flávio Josefo. O Flávio Josefo ele conta uma história onde que reconhece quem é Bartimeu e o que tem por trás da sua cegueira, por que ele foi cego. Sabe, ele tinha uma visão. Por que ele perdeu a sua visão? O historiador Flávio Josefo ele conta que Bartimeu, né? Bartimeu ele quer dizer filho de Timeu, né? A tradução é filho de Timeu. E quem era Timeu? Para você entender que era Bartimeu, né? E o nome ser tão forte ao ponto de dizer ele era filho de Timeu. Quem era Timeu? O historiador conta que Timeu ele era um general, né, em Betel, no exército de Israel, muito bem remunerado, muito conhecido, muito bom, muito bravo, e viveu até a sua aposentadoria, onde que ele tinha um soldo alto, e através desse soldo ele se tornou um comerciante renomado, conhecido, e quando chega a Roma e Roma assume todo o controle, quando Roma ele se posiciona como controlador de tudo, ele tira o soldo, ou seja, tira o salário, né, de coronel, de militar de Timeu, e Timeu então começa a decair porque ele começa a cobrar impostos grandes ao ponto de fechar as instituições. Havia uma crise econômica tremenda. Eita, crise econômica, sabe? Um caos econômico. Será que dá para você entender mais ou menos que experiência é essa? Eu acho que dá, né? Nós vivemos um tempo de caos econômico, nós vivemos um momento onde que está sendo
institucionalizado uma uma depressão aonde que nós não podemos pensar no amanhã, nós não podemos saber o que vai acontecer amanhã, nós só escutamos que vai ser o caos, que vai ser difícil, sabe? Eu já até escutei falar, alguns governos falarem que vão tirar o salário de um e de outro. Então aquele momento de Timeu era um momento muito parecido, por isso que eu achei pertinente a gente trazer essa história. Era um momento muito parecido, só que Timeu, ele não aceitou aquilo, e o historiador Flávio Joséfo diz que ele se levantou e se tornou um revoltoso. Ele se tornou um revoltoso e ele se levantou contra aquele governo que estava tomando a Israel, sabe, aqueles homens que estavam oprimindo Israel. Ele se levanta e ele, por ser general, por ser do exército, foi fácil para ele, e ele começa a criar revoltados e começa a liderar alguns revoltados, até que Roma reconhece o perigoso homem que era Timeu, e ele vai atrás, persegue, descobre onde está, mata Timeu, e maior ainda é a crueldade, eles crucificam, porque era uma humilhação você crucificar alguém, né? Ou seja, tornar exposto em uma cruz para ele morrer como exemplo, sabe? Para você ver quanta humilhação nosso Jesus passou por amor a mim, por amor a você. Sabe, ele foi crucificado para que hoje, em meio a esse caos, você não precise ser crucificado, eu não precise ser crucificado. Aquela cruz foi por mim e foi por você. Aquela humilhação foi por mim e foi por você. Mas, voltando à história de Timeu ele foi morto ali, só que havia uma prática que era comum quando alguém se levantava dessa forma, eles procuravam seus familiares para que não se revoltassem também, para que não assumisse o papel do pai. Então o historiador diz que pegaram a Bartimeu, o filho de Timeu, e marcaram ele, não mataram, mas arrancaram o seu globo ocular, cegaram ele, tiraram os seus olhos, para que ele servisse como exemplo para os outros e ninguém quisesse mais se tornar um revoltado, para que o seu filho não sofresse, para que sua família não sofresse, para que ele não tivesse uma morte de cruz. Ele era um símbolo ali, mas isso não bastava para eles, isso ainda era pouco. Bartimeu, a Bíblia diz que ele possuía uma capa, e a história conta que os romanos, eles não permitiam que os cegos, que os mendigos, que os deficientes pudessem entrar na cidade, a não ser para mendigar. Então eles colocavam uma capa onde estava escrito em latim: este homem é miserável, é mendigueiro, é pedidor de esmola. E então ele estava autorizado a rodear a cidade, talvez até entrar, e era uma humilhação, era uma carga posta sobre ele. A Bíblia diz que essa capa o Bartimeu tinha, e ele estava sentado à beira do caminho. Sabe, muitas experiências ruins nos colocam uma capa, muitas experiências ruins nos colocam uma determinação maldosa, cruel sobre as nossas vidas. Talvez você tenha vivido coisas horrorosas e isso tenha pesado em você. Talvez a sua história não tenha sido boa, talvez a sua história tenha sido um peso sobre você, o teu passado, o que as pessoas falam de você, porque aquilo era o que eles falavam. Olha, esse era um anúncio, sabe quem é esse? Esse Bartimeu, filho de Timeu, ele é um miserável. Esse Bartimeu, ele é um mendigo. Esse Bartimeu, ele vive de esmola, sabe? E eles já taxavam e declaravam aquilo que ele era pelas suas experiências passadas. Talvez você esteja sendo acusado hoje por experiências passadas, você está sofrendo peso hoje por coisas vividas anteriormente. Mas eu vou falar uma coisa para você: tiraram os olhos físicos de Bartimeu, mas não tiraram os olhos espirituais. Sabe, aquele menino cresce e não enxerga fisicamente, mas espiritualmente ainda havia visão ali, ele ainda conseguia enxergar. Você vê que a declaração: Jesus,
filho de Davi. Eu creio que foi isso que mexeu com Jesus. É como se dissesse: Jesus, tu és filho da promessa. Jesus, tu és ungido, o prometido. Ele reconhecia quem estava visitando aquele local, que era Jesus Cristo. E quem era Jesus Cristo? Os seus olhos físicos foram arrancados, mas os seus olhos espirituais estavam atentos. Ele enxergava no teu espírito quem era Jesus. Eu vou falar uma coisa para você, sabe? O caos está instaurado, né? Eu tenho visto reportagens e as pessoas estão em pânicos, sabe? Policiais batendo naqueles que saem na rua. Eu nunca pensei em viver um momento desse terrível. Os políticos não se entendem, os religiosos não se entendem, sabe? As pessoas não conseguem se entender, brigam, estão degradando entre si, porque um tem um posicionamento, o outro tem outro. O caos está instaurado, mas aonde está a igreja do Senhor no meio desse caos? Sabe quem é a igreja? É você. Não permita que os seus olhos estejam cegos mediante essa situação. Eu quero abrir os seus olhos espirituais agora, para que você saiba no teu espírito que em meio ao caos, Jesus está prestes a você fazer uma grande visita aqui na terra, uma grande visita no nosso país, na nossa nação. Há um grande avivamento para chegar, há um grande derramado do Espírito Santo, e cabe a nós, como Bartimeu, escutar o barulho dos anjos, os movimentos espirituais e dizer: quem é esse? Quem é esse? E nós vamos gritar como igreja: é Jesus, o filho de Davi, sabe? O Espírito Santo está para derramar uma presença tremenda em meio ao caos. Algo vai acontecer. O Senhor é especialista em agir no caos. Quando havia o caos, ele dizia: haja luz, e houve. Quando foi instaurado o caos, Deus dizia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. O Espírito Santo está esperando só o momento. Está prestes a acontecer. O que você vai fazer? A experiência ruim não pode determinar o seu futuro. Essa experiência ruim que está acontecendo, ela não vai ser determinante na sua vida. O que vai ser determinante é a experiência que está prestes a acontecer. O Espírito Santo vai ter um grande derramar do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor, e essa vai ser a sua experiência. A experiência de Bartimeu foi largar a sua capa e correr em direção a Jesus. Qual a sua experiência? Larga tudo aquilo que ficou para trás, toda a experiência que trouxe peso, que te subjugou, que trouxe determinações diabólicas, demoníacas sobre a sua vida. Joga para trás. A capa do miserável fica para trás, a capa do mendigo esmoleiro fica para trás, porque agora você vai ter um encontro como você nunca teve com Jesus. Você vai ter um relacionamento que nunca foi tido antes com Jesus Cristo. Você vai ter uma intimidade, você vai sentir o cheiro dele. Bartimeu esteve tão perto, que sentiu o cheiro dele. Ele esteve tão próximo, que ele pôde ver seus lábios movendo-se e dizendo: o que você quer? Sabe, Jesus está falando: o que você quer? Aquele homem podia pedir tudo. Ele disse: eu quero tornar a ver. Sabe o que é isso? É dizer assim: eu quero ter perspectiva de vida novamente, sabe? Eu quero meu ministério de volta, eu quero enxergar novamente, eu quero ver o futuro novamente, eu quero saber para onde eu estou indo, porque eu preciso dos meus olhos para olhar para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Eu preciso enxergar. Essa foi a declaração dele. Olha, Jesus, ele vai te perguntar: o que você quer? Permanecer com as suas experiências frustrantes ou ter um grande toque do Espírito no teu espírito? O que você quer? Ser taxado e usar a capa que o governo natural colocou em você, ou deixar cair a capa da unção sobre a sua cabeça e transformar num profeta que vai dizer: arrependei-vos, porque o reino do Senhor está próximo. Arrependei-vos, terra, porque Jesus está prestes a levar a sua igreja. É essa a capa que ele quer colocar em você, é a unção do Espírito. E a capa velha ficar para trás. Olha, eu quero ser um anunciador. Jesus Cristo está voltando. As experiências ruins vão ficar para trás. E os meus olhos
estarão atentos para olhar para o alto e ver e ouvir a voz do meu Senhor chamar a sua igreja. Que experiência que você quer ter? Se você quer ter uma experiência tremenda com Jesus e largar sua capa, nós estamos juntos. Nós somos um.